Você já se perguntou o porquê de não existir anticoncepcionais masculino? Mas antes de adentrarmos nessa problemática, eu vou pedir para que você se inscreva no canal e já vá deixando o seu like. Eu sou Clara Camilo e é um prazer ter você comigo. Chega mais! Por que só as mulheres tomam anticoncepcionais? Pois bem, embora essa pergunta tenha sido respondida de várias formas nos últimos anos, ou melhor, nas últimas décadas, geralmente o argumento final ele gira em torno da dificuldade de criar essa tecnologia. Nos últimos 60 anos, houveram poucas mudanças no que condiz às opções de contracepção masculina. Os homens dispõem apenas de dois métodos, que são eles: o preservativo, ou seja, a camisinha, e a vasectomia. Mas a vasectomia ela não é tão bem vista pelo fato de ser um método contraceptivo irreversível. Desde os anos de 1970 se é anunciado o lançamento de uma possível pílula masculina que seja tão eficaz quanto a pílula anticoncepcional feminina. No entanto, até hoje, 2021, não encontramos em nenhum balcão de farmácia uma pílula anticoncepcional masculina. E como esse assunto ele é muito recorrente na mídia, sempre fica voltando à tona, né? Como, por exemplo, notícias como essa. Acompanha comigo. A pílula anticoncepcional masculina está chegando e pode revolucionar sua vida sexual. Estima-se que a pílula estará disponível em 2018. Como eu acabei de falar anteriormente, a gente está em 2021 e não existe nenhum método contraceptivo a não ser a vasectomia e o preservativo masculino. Mas tudo bem, são notícias como essas que trazem à tona, o debate sobre a importância e a necessidade da contracepção masculina. Eu trouxe aqui um trecho para vocês de uma autora que fez uma publicação de um artigo na revista Esboço da Universidade Federal de Santa Catarina, onde ela fala o seguinte: a questão dos efeitos colaterais foi bastante central para justificar o não lançamento de contraceptivos para homens, né? E eu ainda trouxe outro trecho que foi publicado no ano de 1978, quando citava essa discussão de lançar uma pílula anticoncepcional masculina e tudo mais, que fala o seguinte: as pílulas anticoncepcionais para os homens não chegaram ao público porque provocam efeitos colaterais que ainda não puderam ser eliminados. Engordar 4 ou 5 quilos por um ano para quem vai tomar a pílula por muitos anos é algo que podem concordar as mulheres, mas não os homens. Então, assim, gente, através dessas notícias, a gente observa que o homem, naquela época, ele não estava em uma posição de se submeter aos efeitos colaterais de um futuro anticoncepcional masculino. Já as mulheres foi levado de uma forma bem naturalizada. Eu vou deixar para dar a minha opinião no final desse vídeo, tá? Até então, existe duas áreas de pesquisas que estão na tentativa há anos, de desenvolver uma tecnologia de anticoncepcional masculino. São elas: contraceptivos hormonais e contraceptivos não hormonais. Os contraceptivos hormonais, eles possuem um mecanismo de ação muito semelhante com a pílula anticoncepcional feminina. Isso porque ele vai atuar inibindo a produção de espermatozoides. Funciona do seguinte modo: a testosterona, ela é o hormônio responsável por produzir espermatozoides, ok? Mas para que ela produza, ela precisa receber um estímulo de um eixo. Ela precisa receber um estímulo de um eixo chamado hipotalâmico hipofisário, E esse eixo, ele manda uma mensagem dizendo, precisa produzir espermatozoide. E aí é justamente aí que o contraceptivo hormonal ele vai atuar, inibindo esse eixo. Então eu trouxe para vocês aqui um exemplo de uma pílula anticoncepcional hormonal que está sendo desenvolvida, teve seu início em 2019, Então vamos lá, acompanha aqui comigo. O anticoncepcional oral masculino experimental é chamado de 11-beta-metil-19-nortestosterona dodecil carbonato ou 11-beta-MNTDC, Nome lindo! É uma testosterona modificada que tem as ações combinadas de um hormônio masculino, andrógeno, e uma progesterona.
Os participantes da pesquisa foram distribuídos aleatoriamente em 3 grupos que receberiam 3 comprimidos diferentes entre si, sem que os participantes soubessem de qual se tratava. 10 homens tomaram placebos, que é a pílula sem efeito, 14 homens tomaram pílulas com 200 mg e 16 tomaram pílulas com 400 mg da substância. Então, é importante salientar que essa pesquisa ela se deu início em 2019, até então está tendo resultados satisfatórios, tá? Mas a perspectiva para que ela esteja presente no mercado é para daqui a 10 anos, ou seja, 10 anos de quando começou a pesquisa, 2029. Então, quem sabe daqui a 10 anos os homens não têm aí uma pílula anticoncepcional disponível nas farmácias. Sobre os contraceptivos não hormonais, eu acho uma técnica muito válida, porque não vai mexer com nenhum sistema hormonal do homem. E aí, como é que eles funcionam? Basicamente, eles vão funcionar fazendo um tampão, bloqueando a passagem dos espermatozoides dos ductos deferentes até o pênis, Os ductos deferentes é o caminho em que o espermatozoide faz até chegar no pênis. E aí nós temos uma pesquisa muito promissora que se chama a inibição reversível do esperma sob controle, E aí, como eu falei, é injetado um gel no ducto deferente do homem, impedindo a passagem do espermatozoide. Esse gel, ele é composto de um polímero e quando o homem desejar ter filhos, ele vai lá, faz a aplicação de uma injeção e esse gel ele é rompido, permitindo que o fluxo de espermatozoide volte ao normal. Os pontos positivos dessa técnica, desse método contraceptivo, se for aprovado, é até então a sua eficácia, que dura 13 anos, é um método reversível, que não é algo que está disponível no mercado para os homens ainda, e não tem demonstrado muitos efeitos colaterais. Outra tecnologia que também está em desenvolvimento é o vasalgel. O vasalgel também vai bloquear o fluxo de espermatozoides no ducto deferente para que ele não possa chegar até o pênis. Caso o homem deseje, ele pode se submeter a uma injeção, e essa injeção ela é à base de bicarbonato de sódio, que faz com que esse bloqueio do fluxo de espermatozoide ele seja rompido e volte tudo ao normal. Ao meu ver, desde o início, a indústria farmacêutica não via esses contraceptivos masculinos como um mercado potencial. É por isso que ainda não existe nenhum medicamento desse tipo disponível no mercado. E, além de tudo, é irrefutável que se existisse um anticoncepcional seria muito bom, seria muito viável para as mulheres, porque iria retirar, esse fardo de só depender das mulheres a prevenção. Eu não tô falando aqui que existem homens que não se preocupam se suas namoradas, se suas esposas vão engravidar de novo, porque com certeza deve existir. Mas acontece que quando uma mulher está fazendo a utilização de um anticoncepcional e, por exemplo, ele falha, a responsabilidade cai total em cima dela, tá? Então, seria dividido esse peso. Quero falar também que essa realidade de existir um anticoncepcional masculino ainda é uma realidade muito distante. Como eu falei aqui para vocês, os estudos mais promissores têm a perspectiva de lançar esse medicamento em 2029, então é uma realidade distante. Ah não, tem que fazer uma pílula anticoncepcional porque se a gente se submete a efeitos colaterais, os homens também têm que se submeter como se fosse uma vingança, tá? Não é assim que funciona a ciência, não é assim que funciona a medicina, ou pelo menos não era para funcionar. Já falando dos contraceptivos não hormonais, eu acredito que é um método contraceptivo bem plausível que sim merece ser estudado, e eu também acredito que vai ser lançado no mercado antes da pílula anticoncepcional. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você também não concorda com o meu ponto de vista, deixa o seu comentário aí, tá? Que a gente pode discutir isso. E lembre-se, nunca se automedique. Procure sempre o médico ou o farmacêutico. Abraço!